Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12 e hoje vamos ver o item de número 4. Teclado. Vamos abrir espaço para o livro aqui. Estamos vendo aqui com Kardec a parte inicial do capítulo, pagar o mal com o bem. Lembrando aqui que o item 1 e 2 destacou a importância o capítulo 12 é amai os vossos inimigos, não é? A importância de exercitarmos a virtude do amor e, vamos dizer assim, a grande prova desta virtude, ela vem com relação aos inimigos. E Jesus nos diz que amemos os inimigos, façamos o bem àqueles que nos odeiam, oremos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fim de que sejamos os filhos do nosso Pai que está nos céus. Hoje vamos então ver aqui o item 4, quando Kardec nos diz: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. E que não conhece, que não acredita de que existe vida espiritual, de que a morte não é o fim de tudo. Então, amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo dessa pessoa, não é, que o perturba. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo, ou seja, para parecer bom, não é? E aí se sentir, não é, melhor, porque olha como eu sou generoso. Perdoar mesmo em certos casos lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Se não se vinga é se não faz alguma coisa efetiva contra o seu desafeto. Mesmo não se vingando, fazendo essa ação ostensiva contra o outro, ele não conserva menos rancor dessa criatura e alimenta secretamente um desejo de que o mal vá para essa pessoa, ou seja, nada de pagar o mal com o bem, é pagar mesmo o mal com o mal. Se nós pensarmos isso, pagar o mal com o mal, mas então somos melhores em quê, não é? Vamos estar nos igualando àquele que vemos como uma pessoa má. Se vamos nos igualar, seríamos tão maus quanto aquele que consideramos maus. Não faz muito sentido, não é? Para não dizer, não faz sentido algum. Continua Kardec nos dizendo, para o crente, então primeiro ele falou do incrédulo, mas para o crente, para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele, o crente, principalmente o espírita, considera o passado e o futuro. Bom, embora o espiritualista considere o futuro, muitos espiritualistas consideram que somos imortais, né? Somos eternos, vamos para o céu, para o inferno, purgatório, mas nascemos como espíritos, né? Como filhos de Deus lá, quando fomos concebidos, nascemos nessa vida, porque para muitos espiritualistas não é entendida a reencarnação, não é aceita, não é? Então, sim, vamos ficar mesmo com os espíritas aqui nesse trecho. Então, para o crente, mais para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente,
porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais, entre o passado e o futuro, a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da Terra, que está progredindo, não é? E vai progredir até se tornar um mundo de espíritos puros, pela própria destinação da Terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos. Sim, por enquanto, mundo de provas e expiações. Então, dentro da categoria de imperfeitos, bons e puros, vamos ver lá na ordem dos espíritos imperfeitos, que temos inclusive uma faixa de espíritos impuros, que são aqueles que ainda se comprazem no mal. Exatamente esses aqui, os perversos, não é? Que as maldades das quais é alvo o espírita, quando ele vê, né, se vê alvo de uma maldade, ele vai entender que isto faz parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas. Então, não, eu estou passando por isso porque eu tenho que desenvolver minhas virtudes, eu tenho que reparar meu passado. Então, eu vou entendendo melhor, enfrentar melhor, com mais bom ânimo, para poder superar melhor. Então, ele se coloca num ponto de vista elevado e aí ele consegue suportar melhor. E esse ponto elevado torna as suas vicissitudes menos amargas. Venham elas, essas vicissitudes, dos homens ou das coisas, porque não é só uma pessoa que pode nos fazer mal, né? Vamos imaginar, uma tempestade desaba um barranco, destrói minha casa, morrem as pessoas, eu vou culpar quem? Não é? Ou cai uma coisa que não deveria cair, uma pedra, rola a ribanceira, alguma coisa uma tsunami, eu vou culpar quem na tsunami? Morreu um montão de gente, quem eu vou culpar? O mal que aconteceu à minha vida, os meus entes queridos que eu perdi. Então, coisas acontecem também, não é? Venham essas provas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Então, se nós não murmuramos, e às vezes até tem pessoas que murmuram mesmo contra Deus, não é? Tsunami, quem mandou? Deus, Deus. Então, às vezes as pessoas ficam inimigas de Deus. Pode acontecer, por não entender. Mas, como ele está falando aqui para os espíritas, e aí temos um entendimento bem maior de todo esse contexto, então, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Então, quando não for uma tsunami, mas for uma tsunami provocada não por água, mas por uma pessoa que chega e causa algum grande transtorno, vamos entender também que contra aquilo não devemos ficar revoltados, porque aquela situação também chegou até nós, permitida por Deus para nos servir de prova, né? Ou um tipo mais específico de prova, que é a expiação. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, por prová-lo, não é? Deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. E aí a gente se lembra lá daqueles cristãos no circo romano, não é? Sendo levados por homens romanos, não é? Para o suplício. Eles não ficavam maldizendo os romanos, eles agradeciam o testemunho de poder provar a sua resignação e o seu amor a Jesus. Esse pensamento
o espírita o dispõe naturalmente ao perdão. Então, quando nós não nos voltamos contra o instrumento do mal que se abate sobre nós, porque o mal que se abate sobre nós é uma prova para testemunharmos a nossa fé, para testemunharmos as nossas virtudes. Por isso que Deus permite que as situações difíceis cheguem até nós. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Não dos golpes físicos, mas dos golpes emocionais, porque a pessoa não vai se sentir tão atacada. O outro está me atacando assim porque o outro está me atacando. Não, ele está me atacando porque é uma pessoa perturbada. Então, não vou levar para o pessoal. Não é pessoal. Faria comigo, faria com qualquer um. Perturbado. Está perturbado e transborda em perturbação. Está desequilibrado e transborda em desequilíbrio. E pode, sim, chegar até nós. Continua Kardec dizendo: o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. É isso se não for orgulhoso, né? Então, tem que ter uma superioridade moral. O homem que ocupa a posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera seu inferior. Vamos pensar num adulto e numa criança. Uma criança de 5 anos que chega e fala: seu povo feio, mal, seu isso, seu aquilo. A gente vai levar mal? Não. A gente vai dizer assim: meu Deus do céu, que criancinha. Bobinha, tola. Mas deixa, vai crescer. A gente releva. Por quê? Uma criança falando isso. Fala sério, né? Então, nesse sentido, ok? Não é um sentido de inferior por orgulho. É mesmo vamos imaginar, um pai e um filho. E o filho começa a falar coisas, mas fala coisas porque não é pai, porque não entende nada. E às vezes agride o pai. O pai pode ficar magoado? Não deve, porque o filho é imaturo. E imaturos falam bobagens. E aí a gente não fica chateado com a bobagem daquele imaturo que vai crescer e vai aprender com a vida. Né? Em tese é isso. E se a gente ficar chateado e magoado, vamos nos esforçar para não deixar o urubu que pousou na nossa cabeça faça um ninho. Vamos espantar. Percebemos? Estou magoada. Não. Ih, por imaturidade. Não, vai crescer, vai aprender. Deixa. Continua então Kardec. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Material quer dizer com pensamentos materializados, apegado às questões do mundo físico. Então, assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, que quer dizer também mundo espiritual, mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam, porque uma condição é como se, por exemplo, um adulto fosse fazer uma pirraça, né, puxar a orelha e botar a língua para fora, fazer uma careta para responder uma criança que está fazendo isso. É muito ridículo, não é? Não vai fazer isso. Então, da mesma forma, aquele que está moralmente acima, ele não vai se aviltar, não é? Se deixando tomar por ódios e rancores, porque isso iria contra a sua superioridade moral. Para ser, então, ele diz, superior ao seu adversário,
é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, quando nós nos igualamos àquele que está ainda numa condição inferior, nós estamos sendo iguais. É como falamos antes. Se vamos ser maus para quem nos foi mal, estamos nos igualando na inferioridade do outro. Ele diz o quê? Para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, acreditamos que esse foi um ponto um tanto ou quanto complexo. Se tivermos dúvidas, vamos colocar nos comentários. Está bem? Amanhã estamos de volta, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.